tarde, alunos. Vamos iniciar nossa videoaula de ciências desta semana. Alunos, vamos começar hoje com o capítulo 4, onde está o ar. Então, vocês vão na página 40 da apostila e depois na página 42. Na página 40 e 41 é a página de abertura. Tem um poema aí falando sobre o vento, sobre o ar. Vocês podem ler o poema que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o ar. Então, na página 42, nós já aprendemos que o ar é uma mistura de gases. Nós destacamos o oxigênio e o gás carbônico, que fazem parte da nossa respiração, que fazem parte do processo de produção do alimento da planta. Nós já aprendemos isso. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. Mas quando a gente inspira o ar, por exemplo, inspirei, então eu estou colocando o oxigênio, colocando o ar, o oxigênio para dentro do meu corpo. Quando eu expiro, eu solto o ar, então eu estou colocando gás carbônico para fora do meu corpo. E nós já aprendemos também que o ar ele é inodoro, porque ele não tem cheiro. Nós aprendemos que ele é incolor, que ele não tem cor. Nós aprendemos que ele é invisível. A gente não vê o ar, a gente sente que tem o ar, mas a gente não vê. Então, agora, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o ar e sobre os ventos. Então, nós podemos mover o ar. Quando eu pego um leque e me abano, eu estou movendo o ar de alguma forma. Se eu pego um ventilador, eu também estou movendo o ar. A movimentação do ar acontece quando ele é aquecido ou resfriado. O que quer dizer isso? É o vento. O vento é o ar em movimento. Quando o ar está aquecido, nós já aprendemos lá no ciclo da água que o ar quente é leve e ele sobe, e o ar frio é pesado, ele desce. Isso quando nós aprendemos lá sobre o ciclo da água, como que é feita a chuva. Nessa imagem aí que vocês estão vendo um balão e o balão está subindo, ele está se movimentando. O que vai fazer o balão se movimentar? O ar quente. No balão tem fogo ali, tem ar, o fogo entra ali a combustão, ele vai aquecer o balão, o ar vai ficar quente dentro do balão e vai fazer o balão subir. Então, o ar quente está fazendo a movimentação do balão. Na outra imagem aí, nós estamos vendo uma pá gigante aí, né, parece um ventilador, de produção de energia eólica. Também vai fazer o movimento do ar, que vai produzir a energia. Nós estamos vendo aí também um barco à vela. O vento vai bater no barco e vai fazer o barco movimentar. Então, resumindo, a movimentação do ar acontece quando ele é aquecido ou resfriado. Então, o vento é o ar em movimento, o ar se movimentando. Nós vimos que o vento ele pode ser útil para o ser humano. Quando a gente usa, por exemplo, a energia eólica. A energia eólica é a energia com a ação do vento. Ela vai ser produzida energia elétrica, que é útil para o ser humano, usando a força do vento. Só que alguns fenômenos com ventos fortes, por exemplo, que acontecem na natureza, eles podem causar impactos na natureza, podem causar danos às pessoas e à natureza. São os tufões, os ciclones, os furacões, os tornados. Quando a gente fala tufão, ciclone e furacão, são o mesmo fenômeno, só que eles recebem nomes diferentes dependendo do local onde ele acontece. Os tufões e os ciclones, eles são ventos muito fortes, com a velocidade que pode ultrapassar 120 km por hora. E os tufões e ciclones, eles acontecem nos oceanos. Já o tornado, ele acontece no continente. O que é continente? É terra. Oceano é água, continente terra. Eles são mais intensos e destrutivos do que os furacões. Eles podem ultrapassar 500 km por hora. Deu para perceber que os ventos, eles tanto pode ser ventos leves, não, a brisa, por exemplo, é um vento leve.
quanto pode ser um vento muito forte que causa danos na natureza. É o caso aí dos tufões, os ciclones, furacões e tornados. Agora vocês farão a atividade da página 44 e 45 para ver se vocês entenderam direitinho o que foi explicado, e vocês podem também ler a apostila de novo, retomar o vídeo na hora de fazer a atividade. Vamos agora na página 46, a pressão que não sentimos. Nós vamos falar sobre pressão atmosférica. Então, quando eu falo que o ar tem massa e por isso ele faz pressão sobre o nosso corpo, nós falamos que o ar tem peso, o ar é pesado. Se nós observarmos aqui nessa imagem, ó, nós estamos vendo essas setinhas vermelhas aqui, é como se o ar estivesse apertando a pessoa o tempo todo, tá vendo? Estivesse apertando. Só que nós não sentimos esse ar apertando, exercendo pressão sobre o nosso corpo, porque a gente é muito pequeno perto dessa imensidão de ar que nós temos. A nossa atmosfera é muito ar, então a gente não percebe o ar apertando a gente. A gente costuma até falar que só percebe que o ar existe quando a gente não precisa, quando a gente precisa dele e não consegue, por exemplo, respirar. Ah, eu não consigo respirar, aí eu vou lembrar que o ar existe. Do contrário, a gente não percebe, a gente anda para um lado, para o outro e não percebe que o ar está exercendo pressão sobre nós. Então, ó, a pressão que o ar exerce sobre toda a superfície da Terra e tudo que há sobre ela denomina-se pressão atmosférica. Vamos agora na página 46, ainda na página 46, analisar esta imagem aí para entendermos o que é a pressão atmosférica e a altitude. Então, vamos olhar essa imagem. Nós estamos vendo dois alpinistas, eles estão escalando uma montanha. Essas bolinhas azuis que estão aqui, essas bolinhas estão representando a quantidade de ar que tem, a quantidade de gás oxigênio. Quanto mais próximo do nível do mar, quanto mais baixo aqui, maior a quantidade de oxigênio. Então, a pessoa consegue respirar de uma forma melhor. À medida que vai aumentando a altitude, que vai subindo, o ar vai ficando rarefeito, a pessoa vai ter mais dificuldade para respirar. É por isso que os alpinistas, quando eles estão escalando uma montanha, eles vão fazendo paradas, pequenas paradas, alguns até levam um suprimento de ar, um tubo de ar comprimido para eles, caso necessitem, eles não estiverem conseguindo respirar, estiverem muito cansados, eles conseguirem esse ar, artificial no caso. Então, ó, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por isso que ele vai ficando com dificuldade para respirar, quanto mais alto. A gente ouve muito falar isso, dependendo do local, você mora num país que está numa altitude menor e você vai para um outro país que tem uma altitude maior, então as pessoas quando chegam têm dificuldades, têm que ir acostumando com aquele lugar para conseguir respirar melhor. Por quê? Quanto mais próximo do nível do mar, maior quantidade de gases. Quanto mais alto, quanto mais altitude, menor a quantidade de gases. A atividade desta aula será a página 44 e 45. Eu já enviei a correção para vocês junto com o anexo. Depois que vocês fizerem, vocês façam a correção para saber se acertaram tudo direitinho. Eu espero vocês na live e até a próxima aula.